Mi presentación, como foi mencionado, é Helena G. White como expositora de las Escrituras. E vamos começar com dois textos bíblicos. Seca-se la hierba, marchita-se la flor. ¿Por que ustedes não leem o texto todos juntos para que se despiertem um pouco mais? Vamos começar outra vez. Seca-se a hierba, marchita-se la flor, pero la palabra de Dios nuestro. Isaías 48. Esse texto é muito significativo. E agora, o seguinte, del capítulo 40, isso é 58. Eu terminei há Ok. Ali está o primeiro erro. Eu terminei agora o PowerPoint. Então, ali é o 58:12, o seguinte. Pero vamos a ler juntos. E los tuyos edificarán. Bueno, o Senhor entende o que foi dito aqui, não é certo? Porque é da palavra do Senhor. Pero tu vas ver um contraste entre esses dois textos. O primeiro habla que a palavra de nuestro Deus permanece hasta hoy, ayer, para... não puedes se olvidar desta expressão, permanece para sempre. E a outra habla de o quê? De uma restauração da palavra, e é Isaías 58:12, então não se olvida. A primeira diz que a palavra de Deus permanece para sempre, pero nosso compromisso com a palavra pode não estar tão forte como deveria estar. Agora, me gostaria começar com uma pergunta, uma declaração que contém uma pergunta. Se Helena G. White vino para restaurar a verdade para o tempo del fim, como muitos já falaram aqui hasta agora, em que sentido ela difiere de Mahoma e de José Smith Jr., que também se consideravam restauradores da verdade? Não sei se tu já tiveste uma experiência como esta. Tu vais dizer, pero Helena de White vino para restaurar a verdade. Sí, está bem, pero é a mesma coisa que Mahoma dijo e José Smith também. E como queda a coisa? Mira, en el tiempo que temos, me gustaría falar um pouquinho sobre 3 pontos. É só uma pequena introdução, porque se poderia ampliar isto ao infinito. Em primeiro lugar, 3 profetas restauracionistas e sua relação com a Bíblia. Os 3 que eu já mencionei. Em segundo lugar, Helena G. White e a Bíblia, parte 1, como fidelidade profética. E a terceira parte, Helena G. White e a Bíblia, parte 2, contextualização profética. Bueno, vamos começar com a primeira parte. 3 profetas restauracionistas e su... Bueno, eu estou me acordando de cambiar aqui minha computadora e não em el outro, perdão por isto. Vamos começar por los 3 profetas restauracionistas e sua relação com a Bíblia. Los 3 profetas, ou seja, Mahoma e Joseph Smith, ou José Smith, e também Helena de White, los 3 têm características de restauração do que creem que é a verdade. E eu estava lendo um pouquinho dos escritos deles em las últimas semanas. E é muito interessante. Tu tienes o primeiro,
que viveu neste período. Há um pouquinho de dúvidas sobre o ano do nascimento dele, pero a maioria põe esta fecha como sendo lá que conta. E ele vino como um restaurador da verdade. É muito interessante. Eu estava volando há par de semanas de Moscou para Beirut, Líbano. E a meu lado havia um médico que disse uma coisa muito interessante. E queria falar todo o tempo, e eu não fui à noite, passei a noite falando com ele. E então ele me disse: mira, tu sabes que tu eres cristiano, não é certo? Soy. Pois eu creio que eu, como muçulmano, eu tenho ventaja sobre vocês. Porque vamos a suponer que o judaísmo esté correto. Bueno, então os judeus estão bem. Se o cristianismo está bem, então os judeus quedam afuera e só os cristianos estão ali. Pero vamos a suponer que o islamismo esté correto. Então eu tenho ventaja porque eu aceito o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, qual seja a opção, eu estou bem. Ustedes como cristianos só têm duas opções, que é o judaísmo e o cristianismo. E os judeus se quedam só com uma opção, que é o judaísmo. E para mim quedou muito interessante esta perspectiva. Pero los muçulmanes aceitam a Mahoma como o último profeta. Pero não é só o último profeta. Há algumas citas que me gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, no Corão 41:43 se nos diz: não se disse sino lo que lhes foi dicho a los mensajeros anteriores a ti. Em outras palavras, isto aqui é em el contexto de salvação. Tu não recebiste nenhuma revelação adicional que já não receberam os mensajeros antes, ou seja, os profetas. Ora, perceba a segunda declaração do Corão, que é o capítulo 16, ou o nome que eles dão, o versículo 101, em linguagem nuestra. E quando cambiamos um versículo por outro, e Deus é quem melhor sabe o que hace descender. Em outras palavras, aqui esta expressão é muito significativa: cambiar um versículo por outro. Então, em outras palavras, há uma espécie de reemplaço. Uma revelação postrera pode reemplaçar a revelação anterior, se necessário é. Um líder muito importante que de uma edição em inglês comentada do Corão diz o seguinte: a doutrina da revelação progressiva de idade em idade e de vez em quando não significa que a lei fundamental de Deus cambia. Então, a lei queda, pero outras coisas podem cambiar. Eu tenho um livro que é muito importante em inglês, não sei se está traduzido para outras línguas, pero é Towards Understanding Islam. E é um clássico, que isso aqui é uma edição revisada e atualizada de um livro que é um clássico do início do século XX. E diz o seguinte: las enseñanzas originales de los profetas antiguos foram distorsionadas a través de interpolações e alterações e incluso se perderam em um conglomerado de fantasias e perversões. Então, aqui tu tienes uma ideia como eles miram a Bíblia. Então, a Bíblia, mira, tenha em mente uma coisa: como a Bíblia passou por quantidade de copistas e também edições e assim por adelante,
Entonces, para ellos, la Biblia fue distorsionada por interpolaciones y alteraciones. Y mira la siguiente cita del mismo autor. Dios levantaría a un nuevo profeta, uno, si las enseñanzas de los profetas anteriores se han añadido o fueron corrompidas y ellos estén muertos, o sea, los profetas. E se necessita avivamiento de la verdade espiritual. 2, se as enseñanças de profeta que ha falecido estavam incompletas e é necessário modificar, añadir e melhorá-los. 3, se profeta anterior foi chamado exclusivamente para determinado país ou região, e se necessita profeta de outra nação, pueblo ou localidade. Todas estas características, estas três, eles creem que hacen de la Bíblia uma revelação incompleta que chegou a seu clímax completo en el Corán, la última revelação de Deus. Además, la revelación bíblica es considerada como una revelación local para una región, para aquella época, y por su vez, Mahoma es el profeta, el último profeta para el mundo, y no solo para una región. Ahora nosotros vamos a otro, que é Joseph Smith Jr. Ele tinha el Jr., pero muitos não lo usam, entonces, pero é a mesma persona. Aqui nós temos algumas citas do livro famoso, que é uma recompilação de citas de Joseph Smith, e é as famosas enseñanças do profeta José Smith, e tu tienes em PDF, está na internet. Em la edição de 1982, página 7, temos a cita que diz: se haviam quitado de la Bíblia muitos pontos importantes tocantes a la salvação del hombre, ou se haviam perdido antes de sua compilação. Outra vez, qual é o conceito de Bíblia que eles têm? Que a Bíblia foi seletiva, que muita coisa importante quedou afuera, ou antes da formação do cânon, se perderam estas coisas. E a segunda cita da hora da página 170 do mesmo livro: há muitas coisas em la Bíblia que em seu estado actual não concordam com as revelações do Espírito que o Espírito Santo me ha comunicado. Em outras palavras, ele reconhece, Joseph Smith, que há uma tensão entre as enseñanças de la Bíblia e suas próprias enseñanças. Agora, o erro está onde? Está com a Bíblia e não com ele. Em outras palavras, ele vino para corrigir a Bíblia. E em la famosa história da Igreja de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dias, eu creio que, se não estou equivocado, ele tomou 12 de 1904, algo assim. Temos uma cita dele também, que ele falou em uma região em Estados Unidos, onde o profeta mesmo dijo: estamos em uma situação diferente de qualquer outro pueblo que ha existido em esta tierra. Por conseguinte, essas revelações anteriores, ou seja, da Bíblia, não podem ser adaptadas a nossas condições. Se les dio a outras pessoas que nos ha precedido. Em outras palavras, a revelação bíblica é para pueblo
distinto. E ele hasta chega a dizer que não se pode adaptar, nem aún adaptar estas revelações a nossas condições. Então, o que é da Bíblia? Os mormones têm uma estratégia. Quando começam a estudar, se tu perguntas, a Bíblia, vocês aceitam a Bíblia como palavra de Deus? Sim, incluso temos ênfases que cada um tem que ler a Bíblia. Depois que tu estás involucrado e tu percebes que há tensões, o problema, e eu não puse as citas, é que é o problema da tradução. Há erro de tradução. Há erro de tradução. Pero o sentido mesmo claro é que a revelação bíblica foi para aquele entonces. E os escritos de Joseph Smith Jr. é para hoje. Aqui temos uma declaração do profeta, o presidente de número 13 da Igreja Mormona, que escreveu o seguinte neste livro, A Witness and a Warning. O livro de Mormon é a clave de nosso testemunho de Jesucristo, quem é a piedra angular de todo lo que hacemos. Este livro dá testemunho de sua realidade com potência e claridade. A diferença da Bíblia, que ha passado através de gerações de copistas, tradutores e religiosos corruptos, que manipularam indevidamente o texto. O livro de Mormon vino do escritor ao leitor em solo passo inspirado de tradução. Que lhes parece? Isso é palavras de profeta. Como eu dije, ele presidente número 13 da igreja. Tu sabes que é uma sequência de profetas ali. Joseph Smith foi o primeiro. Então, a Bíblia é uma compilação, uma recompilação manipulada indevidamente, que contém quantidade de erros. Não sei se quedou claro para vocês, para os dois profetas que mencionamos, eles dizem que houve erros, a Bíblia está llena de erros, foi para aquele entonces, e cada deles põe seus profetas como sendo o profeta para os últimos dias. Com respeito à Bíblia, Helena de White tiene mucho más humildad en relación con sus escritos y relación con la Biblia. Jamás ela dijo que vino para corrigir la Biblia, o reemplazar la Biblia, o para, como vou dizer, para agrandar la Biblia no sentido de agregar coisas à la Bíblia. E aqui nós temos entre quantidade de citas, e algumas destas vocês já escutaram. Eu vou me quedar solo com dois para começar. No livro El Conflicto de los Siglos, página 581, nós temos a cita que todos conhecemos muito bem, pero Deus tendrá en la tierra pueblo que o quê? Que vai poner a Bíblia a la basura? Exactamente, que sostendrá a Bíblia e a Bíblia sola como piedra de toque de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E a outra cita que é clave em nossa discussão hoje é a segunda cita. Hermanos, aferreos a vuestra Bíblia, a lo que dice. Em inglês, hasta é pouco mais enfático, em minha opinião. Como a Bíblia lo dice. Não é simplesmente lo que diz, pero a forma, em outras palavras, não la cambias. Hermanos, aferremos a vuestra Bíblia. Aferreos a vuestra Bíblia, a lo que dice. E terminad com vuestra crítica enquanto a sua validez, e obedeced la palavra,
y ninguno de vosotros se perderá. Entonces ela diz, não necessita cambiar. Se tu tienes algumas dúvidas, pode haver um problemita aqui, alguma cosita, pero o mensaje está lleno. Agora, desta reflexão que tivemos hasta aqui, a que conclusões ustedes chegaram por sua conta? Como? Qual é a palavra profética que tienes para nós? Há uma coisa interessante, que Deus revelou-se a seu pueblo. En el passado, todos estão de acordo que Deus se revelou a los profetas del passado. Agora, uma distinção entre nós e los muçulmanes e los mormones em quanto a la Bíblia, é que Deus deu a revelação, pero não lo mantuvo a largo de los siglos pura e confiável. Em outras palavras, distorções podem ingressar em la Bíblia. Nós creemos que interpolações se hicieran em la Bíblia, pero Deus não permitiu que quedaran en el texto original distorções que foram, interpolações que foram errores. Em outras palavras, o mensaje bíblico chega hasta nós hoje de maneira confiável e não distorcionado. Então, há uma diferença. Bueno, eu vou me quedar com Helena de White, que é a que exalta a Bíblia en el sentido de sua pureza, ou de la pureza del mensaje. O segundo ponto, que está dividido em duas partes, é Helena de White e a Bíblia, e ênfase em la fidelidade profética. Ustedes se acuerdan, aqueles que estiveram aqui, que ayer eu tinha em la outra apresentação a mesma diapositiva que temos aqui, ou esse pequeno dibujo ali, para ter uma ideia. Nós não creemos, e Helena de White tampouco, de que um novo profeta reemplaça o anterior. O profeta que viene depois habla em harmonia com o profeta anterior, e o profeta, e tu sabes que os escritos proféticos anteriores são o referencial para os profetas postreros. Tu percebes quantas vezes há muitos livros. Eu tenho um livro muito grosso, solo de los comentários del uso que o Novo Testamento hace del Antigo. Se tu vas estudar o livro do Apocalipse, é uma mina de recompilação de expressões do Antigo Testamento. E em outros lugares também. Tu vas ver que sempre os profetas postreros del Antigo Testamento e, por supuesto, del Nuevo, referem a los profetas anteriores como confiáveis e como la palavra de Deus. Em nenhum lugar de la Bíblia, tu vas encontrar um profeta postrero intentando corrigir o profeta anterior. Tampouco Helena de White lo hace. ¿Por que tu crees que esta é tu missão? Corrigir a Bíblia. Bueno, mi missão vai ser corrigir a Bíblia, corrigir Helena de White, e assim a coisa vai. Cuídate, nós não creemos como igreja em la inerrância bíblica. Eu creio em la infalibilidade del mensaje. Pero nuestra misión no es esa, nuestra misión es, si los profetas que estaban mejor ubicados para corregir la palabra profética anterior no lo hicieron, ¿por qué tengo yo que hacerlo? Cuide com isto um pouquito. E isto é precisamente o que eu pongo abaixo, que é abordaje respetuoso. Bueno, esta cita já leemos ayer, pero eu creio que poderíamos leerla 1 millón de vezes e seria buena.
En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, Helena de White diz: el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. Pero ¿cómo? ¿Por qué Helena de White lo dice? Podría decir que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo. O que sus escritos serían más importantes y podrían hasta reemplazar la Biblia. Tú sabes que cuando yo fui al distrito como jovencito, en mi iglesia, el primer distrito, el único que yo tuve, porque después ya fui a la enseñanza, en aquel distrito, un anciano, el primer anciano de la iglesia me dijo cuando yo llegué: tú sabes que a mí me gusta más Helena de White do que la Biblia, porque Helena de White es la Biblia ampliada o la Biblia comentada. Entonces, si tengo Helena de White, yo me quedo ya con la Biblia junto y perfecto. Yo lo escuché, pero no lo tomé en cuenta. Porque mira, Helena de White diz que el Antiguo Testamento, los primeros profetas son tan importantes como los profetas modernos o quien viene después. Entonces não há níveis de importância. Todos eles são mensageiros de Deus. Bueno, aqui temos outra cita que não foi traduzida todavia à língua de Los Ángeles Buenos. Está só em inglês e diz o seguinte, por lo menos aqui temos, pero não em uma publicação quanto eu sepa. La palabra de Dios es como una mina llena de mineral precioso, y sus verdades será la riqueza de la mente. La luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Las riquezas de esta mina estão abiertas a todos. Sus tesouros são inagotáveis. Preciosas gemas de verdade se encontram debaixo de la superfície, e la búsqueda de todas las horas serão pagadas em sua totalidade. Almacenar la mente com los princípios del Evangelho de Cristo, buscar com esforço cuidadoso la riqueza oculta de la palavra de Deus. Então, em outras palavras, Helena de White diz que a palavra de Deus, seja onde ela esteja, en el Nuevo Testamento, el Antigo Testamento, el início de la Bíblia, el final, todavia queda como uma mina inagotável. Tu sabes que se poderia reflexionar com isto muito tempo, pero déjame solo dizer, uma vez uma pessoa chamou minha atenção para um ponto, e esta pessoa, que é um laico professor universitário, me dijo que ele crê que o método científico não desarrolla a inteligência. Por uma razão. Quando tu vas escrever um artículo científico ou uma tese, uma dissertação, um livro, seja o que seja, tu tienes que ter por lo menos 3 coisas. Tu tienes que ter o problema, porque se não tienes um problema, o que vas a fazer? Necessitas do propósito e da metodologia. Para quem escreve o material, por supuesto, hace conexões de conhecimento, pero para a pessoa que lê, tu puedes não entender o assunto, pero já viene tudo semi-digerido. Em outras palavras, é como o trem. Tu vas ali, já tem o caminho listo, não tens opção de ir para outra direção. Pero, por que há uma diferença quando tu lês o periódico de Monterrey, a segunda vez, e dá a impressão que já sabes tudo que está ali adentro? E a Bíblia, ou Helena de White, que podes ler como o desejado de todas as gentes, toda tu vida.
muchas veces y siempre aprendes algo. Y él dice que además de la presencia del Espíritu Santo, es la forma no sistemática como la Biblia y los escritos de Ellen G. White fueron planteados, escritos. Bueno, hay una cita muy conocida del Camino a Cristo que dice como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también en que el que con perseverancia escuadrinha la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. En otras palabras, el texto mismo tiene esta característica. Isso é bueno que tu tenhas em mente. Outra cita. Hombres capazes han dedicado una vida de estudio y oración a la obra de escuadriñar las Escrituras y sin embargo hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. Algunos pasajes de la Escritura no serán nunca perfectamente comprendidos hasta que, en la vida futura, Cristo los explique. Há mistérios que han de permanecer ocultos, declarações que as mentes humanas não podem fazer harmonizar. Obreiros Evangélicos, página 327. Então, em outras palavras, se a Bíblia é uma mina inagotável, não vamos a chegar a um ponto de compreender plenamente a Bíblia em sua totalidade. Pero por supuesto, el mensaje de salvación es clarito a todos los seres humanos. Entonces la Biblia no es oscura, pero al mismo tiempo es una mina inagotable. Bueno, la última parte es Ellen G. White y la Biblia, contextualización profética. Algumas pessoas, e hasta estávamos, Jim Nix e eu, em um simpósio em outro país, e alguém hizo uma pergunta: ¿Ustedes creem que Ellen G. White é um sensus plenior de la Biblia? E aqui tu tienes a definição clássica de sensus plenior, que é desse livro, que é uma tese de doutorado de Raymond Brown. E diz, el sensus plenior é um significado adicional e mais profundo destinado por Deus, pero não claramente indicado por el autor humano, que se vê que existe em las palavras de um texto bíblico ou grupo de textos, ou incluso um livro inteiro, quando se estudiam à la luz de la revelação adicional ou desarrollo en la compreensão de la revelação. Bueno, em outras palavras, o que seria este sensus plenior? O que eles dizem é o seguinte: a revelação de Deus foi mais ampla. O profeta solo puse algo aqui, pero profetas postreros podem encontrar o sentido que o texto não lo tiene. Por supuesto que profetas postreros podem aclarar, podem ampliar o mensagem, pero cuídate com a ideia de que por detrás del texto há algo que que não está evidente no texto. Então, a exégesis perde seu sentido. ¿Entendes? Por supuesto que muitas vezes o profeta mesmo não entendeu o sentido de la visão que tuvo. Então, isto é outra questão. Pero temos que cuidar com esse ponto. Em outras palavras, que o intento divino sempre é mais amplo do que o que o profeta puse em las palavras. Então, a Bíblia não é clara em si mesma. E para a Igreja Católica que começou com essa ideia, e há versões vegetarianas desse texto aqui, desta sensus plenior também de los evangélicos, pero para los católicos, a revelação postrera, o profeta postrero, é que consegue
exponer esse sentido oculto do texto que nós não lo podemos, además de la autoridade da igreja. Então, a igreja tem capacidade de mirar no texto bíblico o que o texto não está dizendo. Cuide-se com isto. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre Helena de White indo nesta direção. Não creio que esse é o caminho. Mira, voltando ao dibujo que teníamos antes, eu creio que há uma ampliação do Antigo Testamento para o Novo Testamento e Helena de White, pero sempre os profetas anteriores são o referente. É acúmulo de informação, uma acumulação de luz. E por esta perspectiva, tu podes entender quando Helena de White diz que nenhuma outra geração da história do mundo tuvo tamanha concentração, o acúmulo de luz como nuestra. Pero não é dizer que nossa luz é mais confiável do que de las gerações anteriores, não. Temos mais. Pero toda a luz postrera exalta a luz anterior. E isso que hace uma diferença de los profetas que nós outros hablamos hoje por la tarde. Ora, se tu me perguntares qual é a maior contribuição de Helena de White para o estudo de la Bíblia, por supuesto que a fidelidade ao texto bíblico, exaltar o texto bíblico, manter leales ao texto bíblico é importante. Pero eu creio que é o marco del gran conflicto cósmico histórico em la interpretação bíblica. E o que temos em mente com isto? Bueno, o gran conflicto, o conflicto cósmico, como lo queres chamar, tem por lo menos 3 dimensões básicas. A dimensão cósmica e tem uma dimensão histórica, porque em passado eu chamava o grande conflito cósmico, pero depois alguém me disse, pero mira, também tem uma dimensão histórica e por supuesto personal. Então, o grande conflito tem essas características. A dimensão cósmica, histórica e também personal. Agora, como falamos ayer, as escrituras estão adentro de 2 poderes, ou há 2 poderes conflitantes, Deus e Satanás. Por supuesto que o que Helena de White diz em relação com esse conflito é incrível. A Bíblia habla em Gênesis capítulo 12 de la caída de Lucifer, la rebelião no cielo, também Isaías, Ezequiel, outros pontos aqui e ali que tu tens na Bíblia. Pero Helena de White põe esse marco del gran conflicto descrevendo como ocorreu a rebelião no cielo, em harmonia com o texto bíblico, pero nós não tendríamos essa imagem del gran conflicto não fuera a contribuição que ela deu. Tu percebes que en el deseado de todas as gentes, Helena de White habla de la intención de las personas, del diablo presente en el bautismo de Jesús. Eu não poderia dizer isto porque eu não tenho. Então, eu sei que nossa filosofia de história é o grande conflito, pero eu, como mero ser humano mortal, não profeta, não la puedo usar com muita segurança, porque eu não tenho a capacidade de mirar o que está por detrás de la parede visível de los hechos de la história. E tu sabes que nós não podemos ingressar em la intenção de las personas. El mismo capítulo de Mateus 7 que diz que não podemos juzgar e diz que por seus frutos los conocerei, tu vas a conocerlos. Los frutos eu puedo mirar, pero não puedo entrar em las intenções de las personas porque estou
indo mais allá de mi límite. Pero para el profeta, Dios aclara todas estas coisas. E como alguém mencionou aqui também, o que seria de nossa escatologia se não fuera a contribuição de Helena de White? E eu te digo uma coisa, muitos de los críticos de Helena de White, hasta em sua escatologia, por lo menos se quedam pouco com resquícios, não sei se vocês têm esse término, de Helena de White nisto. Não fuera esta contribuição escatológica, provavelmente nós estaríamos perdidos no mundo, não sabendo onde vamos. Uma vez eu fui a uma biblioteca, uma livraria luterana e pedi para comprar um livro sobre escatologia luterana. E a pessoa me disse: nós outros luteranos não temos escatologia. Quizás nós outros seríamos a mesma coisa. Cielo, inferno, listo. Pero nós temos todo trasfondo histórico e uma perspectiva futura do que vai ocorrer em la história do mundo. Mira, nosso tempo já está se acercando quase del fim. Eu tive uma vez uma experiência, eu creio que há 2 anos, se não estou equivocado, mencionei isto aqui, pero quizás muitos de vocês não estiveram. Uma vez eu estava falando quando eu estava no programa doutoral com Stefan Bauer, que é professor em Southern. Ele me disse que ele havia nascido em cuna adventista. Quando quedou como adolescente, quedou com dúvidas de sua herência adventista e começou a estudar quantidade de denominações cristianas e religiões do mundo. E ao final de largo período de estudos, ele chegou à conclusão que dentro do cristianismo só há 2 denominações coerentes em suas crenças. Uma é a Igreja Católica Apostólica e Romana, sobre a base da imortalidade natural da alma, e a outra, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre a imortalidade condicional. E, segundo ele, os demais cristianos estão perdidos no meio do caminho nestes 2 blocos conflitantes. Então, mira, isso dá uma outra perspectiva também deste conflito cósmico, especialmente por la dimensão histórica. E vamos a 3 conclusões generais. A primeira, eu não falei muito aqui, pero eu creio que é importante. Cristo é o ênfase general de los escritos de Helena de White. Em outras palavras, os escritos dela são cristocêntricos. Em segundo lugar, nenhum outro escritor cristiano usou o princípio sola escritura tão consistentemente como lo hizo Helena de White. E essa conclusão vem do que nós outros hablamos ayer. E o terceiro ponto, nenhum outro comentarista bíblico usou o marco del gran conflicto como lo hizo Helena de White. Isto eu creio que é uma significativa contribuição. E o texto com o qual terminamos ayer e hoje, santifica-los em la verdade, tu palavra é la verdade. E que Deus nos bendiga a valorar esta herência de fé que recebemos de los escritos proféticos que estão em conformidade com a palavra de Deus. Amém.